Antes de pedir para você se apresentar, por que eu falei de sem glamour? Depois eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa sensação que às vezes a gente tem, e se eu estiver errada, você me corrija, porque glamourizam tudo, que parece que é uma situação absurdamente fácil de lidar, tanto para elas quanto para a gente, que não tem esse problema. E eu andei estudando um pouco sobre isso essa semana, até mandei um vídeo para ela também, que achei muito simples. Simples assim, a explicação foi bastante tranquila, né? Sim. Consegui entender um pouco mais sobre isso. Então, antes da gente começar, eu gostaria que você falasse as suas origens, de onde você é, se é daqui da cidade, se apresente para as pessoas. Diga lá, menina. Bom, eu não sou daqui da cidade, eu sou de Barueri, né? Nasci e me criei lá, eu vim morar para cá com meus 20, 21 anos. Me formei em administração de empresas aqui na cidade e desde então, assim, foi uma longa jornada, digamos assim, de estudos, né? Me formei em administração de empresas. Aí fui fazer direito, cheguei até o meu 4º ano, e aí eu parei. Porque você descobriu que não gostava, ou porque... Na verdade foi o período que eu conheci o pai da minha filha, né? E aí eu acabei voltando para São Paulo, né? Fomos morar ali no Butantã. E durante esse período eu acabei achando inviável continuar a faculdade. Falei, vou dar um tempo. Não. Aí a minha gravidez veio cerca de um ano depois, que a gente já estava casado, né? E aí que eu resolvi que eu não ia voltar mais, porque eu ia ter minha menina, eu queria me dedicar a ela. Tá. Né? Isso lá em São Paulo ainda? Isso lá em São Paulo. Tá. E aí tive minha filha... tive como que se diz, o gosto, né, de poder criar minha filha, de estar sempre ali perto, a Ingrid, né, então, assim, desde que ela nasceu, eu sempre me dediquei muito, sempre, digamos assim, abdiquei um pouco, né, a minha vida em função dela. Essa é uma escolha bonita também, né? Acho que mãe é mãe, né? Mãe é mãe, aquelas que gostam de estar integralmente, depois voltam. Mas você, por uma dessas coisas que acontecem na vida, acabou que não pôde mais voltar. Porque quanto tempo levou? Como é que foi perceber que alguma coisa não estava errada? Desculpa, não estava certa. Então, aí o que aconteceu, né? A minha menina, ela nasceu um pouquinho antes do tempo que o médico já tinha agendado, né? Minha cesárea já estava agendada, o médico já estava prevendo que ela ia adiantar um pouquinho, que ela já estava dando alguns sinais, né? E aí, para nossa surpresa, entre idas e vindas da maternidade, com os alarmes falsos, né? Uma semana antes da data já agendada do parto, ela resolveu vir. Eles vêm quando eles querem, né? Ela resolveu vir, veio, né? Foi cesárea, foi tudo tranquilo com o parto. E tem um ponto, assim, que na hora ninguém pensou, né? E todo mundo achou bonito. Ela era a única bebê ali da maternidade que, horas depois de nascida, já estava com as 2 mãos, 2 pés para cima, que nem... Isso é bom? Pulando, que nem uma, sabe? A gente até brincava que ela estava sassaricando ali no berço. Né? As enfermeiras vieram contar para mim no quarto, na hora que vieram me trazer, eu falei, nossa, ela é esperta demais, né? E, de fato, ela sempre demonstrou ser uma criança muito ativa, muito esperta. Isso é legal, né? E aí o tempo foi passando, ela foi crescendo, né? A primeira palavra dela não foi nem papai nem mamãe, foi pig, né? E ela sempre gostou muito do inglês, então acho que isso explica ela ter falado a primeira palavra dela, né? Com cerca de 6 para 7 meses. Precoce, um pouco? Foi um pouco precoce, acredito eu, né? E aí o tempo foi passando e ela começou a demorar para andar.
ela não conseguia andar, ela tinha força, ela conseguia ali se segurar, ela subia, ficava em pé sozinha, porém ela não conseguia dar os passos, nem com a gente auxiliando, né, tentando trazê-la, né, de uma forma que ela conseguisse caminhar sem Eles medo. gostam de caminhar com o pai e a mãe segurando a mãozinha, Sim, né? ela não gostava de fazer isso, ela morria de medo. Olha que coisa. E aí, até aí tudo bem, né, porque o pai dela também demorou um pouquinho para caminhar, segundo a mãe dele, né? E a gente achava que era tudo normal, né? E aí o tempo foi passando, fomos percebendo que ela ficava vidrada na televisão e a gente chamava, aparentemente ela não ouvia, né? E aí foi aí o momento que a minha mãe começou a achar que tinha alguma coisa estranha, né? Fomos procurar profissionais, fizemos exames, estava tudo ok com a audição dela, ela ouvia perfeitamente bem, né? Porém, a gente chamava e ela não dava a mínima. Questão de olhar nos olhos. Vendo TV. Sim. Tá. E aí, questão de olhar nos olhos também. Ela dava aquelas olhadas rápidas, sabe? Ela não conseguia ficar muito ali olhando pra gente. Nem na amamentação? Nem na amamentação. Como é que ela... Porque a amamentação ela fica olhar muito pai e mãe, né? Sim. Muito pai, mãe e filho, né? Sim, que sim. é um momento único de comunicação com o filho e a mãe. Sim. E ela não olhava nos seus olhos assim? Muito pouco, ela olhava mais proteto. Olha que coisa. E aí, até aí, né, mãe de primeira viagem também, né? Pra mim, aparentemente, era tudo normal, né? Isso ela já estava com quantos anos? Já estava aí caminhando para quase 2 anos. Tá. E aí, com 2 anos e pouquinho, ela começou a caminhar. E aí começou a caminhar só que nas pontinhas dos pés. Aí, mais uma vez, alguém da família notou, nossa, mas não tá certo isso, né? Só que o pai também caminhava com as pontas dos pés. Quando era criança? Até adulto. Até adulto? E aí vamos chegar nessa parte do pai. Aí o que acontecia? A gente via ela caminhando assim nas pontas dos pés, a gente imaginava que no início era um pouco de medo ainda, né? Ela estava dando os passos, tinha evoluído, porém a gente imaginava que estava ali insegura. E o tempo foi passando, né? Os anos foram passando e ela continuou caminhando nas pontinhas dos pés. Mas já falava alguma coisa? Ela falava? Falava normalmente. Para você ter ideia, a Ingrid era uma criança assim super dada, sorridente. Ela brincava com outras crianças, ela até que interagia bem com outras crianças, porém crianças mais jovens que ela. Tá. Ela não conseguia interação com crianças da idade dela. E aí fomos percebendo essa situação toda, resolvemos procurar o ortopedista, o qual sugeriu que ela podia ter a famosa marcha equina, né, que andar nas pontinhas dos pés, mas nunca pensou na possibilidade da menina ser autista. Nenhum médico, nenhum profissional que a gente procurava falava, mas essa criança pode ser autista. Qual a idade dela hoje? Hoje ela está com 14 anos. Então, era o início, já se falava disso, né? Já tínhamos ali um leve conhecimento, não como estamos hoje, né? Que hoje a gente abre as redes sociais, está lá o tema, né? Autismo, né? Antigamente a gente quase não falava, mas porém já tínhamos conhecimento. Antigamente a menina tem 14, né? 14. Faz o que isso? 6 anos? Ela foi diagnosticada com 12 anos. Ela teve o diagnóstico tardio. 2000, ela tinha 10 anos, 11 anos, 12? Não, 10 anos. 4 anos atrás. Ela estava com 12 anos. Ela estava entrando ali na fase da puberdade, né, que foi quando os sintomas dela exacerbaram. E aí fomos investigar, né? Ela mesma chegou para mim um belo dia e falou: mãe, eu me sinto muito diferente de todas as outras crianças. Eu me sinto esquisita. Eu falei, mas como assim esquisita? Aos 12 anos? Aos 11 para 12. Eu falei, mas como assim? Você se sente esquisita? Eu me sinto, mãe, me sinto esquisita. Eu não me encaixo em local algum, né?
E aí eu acho que eu sou autista. Como assim, né? Na hora eu levei aquele baque, né? A gente nunca imagina nunca, na verdade, nunca imaginava que pudesse ser, né, realmente o autismo. Porém, ela plantou, né, aquele pontinho de interrogação na minha cabeça e fui discretamente, sem fazer muito alarde para ela, fui dar aquela pesquisada e tentar entender, né, ver os sinais que são apresentados. E aí suspeitei também que pudesse ser realmente autista. Como que, quando você e seu marido, né, vocês vislumbraram essa possibilidade, dá um choque? É uma coisa difícil de lidar assim? Olha, eu acho que assim, o choque maior, eu acho que foram para os avós. Verdade. Sim, porque eu, na verdade, acho que pela forma como ela me abordou, dela chegar falando que já achava que era autista, e eu fui pesquisar. Então, para mim, assim, quando veio o diagnóstico, não me surpreendeu. Eu já estava esperando. Já os avós foram mais difíceis, né? E aí, como que a gente descobriu, né? Procurei neurologista, e o neurologista resolveu encaminhar ela para avaliação neuropsicológica. Fomos lá, pagamos Que essa tipo de avaliação. exame se faz? Geralmente, Só um ou outro. Exames de escrever, exames só de neurais, então, no caso da Ingrid, foi essa avaliação neuropsicológica, né? Que é um exame, acredito eu, que é o mais completo, digamos assim, né? Porque ele vai avaliar todo o contexto ali da situação, ele vai avaliar como a criança se comporta. Mas é exame neurológico, né? Ou é só de físico, de entrevistas, de conversa? Tem os testes, né? Na verdade, ela fazia atividades junto com a neuropsicóloga no consultório, respondia algumas questões, vinham questões para a gente responder, foram questões para a escola também. Então, ela faz toda uma avaliação neuropsicológica mesmo, né? Uhum. E aí veio, né, o diagnóstico positivo com quantos 12 anos de idade. Para você entre desconfiar e depois? Quanto tempo levou? Para sair esse diagnóstico? Cerca aí de uns 6 meses. Até que não foi muito tempo. Né? Porque a gente correu, né? A gente queria saber logo o que estava acontecendo, né? E aí veio esse diagnóstico, né? Inclusive é um tipo de um dossiê, digamos assim. Verdade. É gigantesco, é grosso, tem muita coisa, e junto com o autismo vieram as comorbidades. O que ela tem de comorbidade? Ela tem, hoje, né? Hoje ela tem um TDAH, que é o famoso TDAH combinado, que são os 2 tipos de TDAH. Nossa, não basta um, tem que ter 2. Pois é. 2 tipos. E aí, ela tem também transtorno generalizado de ansiedade e uma depressão muito severa. Deixa eu perguntar, a impressão que eu tenho ouvindo você falar é que ela foi regredindo? Porque se ela era uma menina, uma criança que interagia, falava, hoje ela continua falando? Ela continua, ela fala, porém, agora a fala dela é mais restrita. Ela foi se fechando? Foi se fechando naquele mundo dela, sabe? Uhum. E aí, conversando com os profissionais... Ela foi diagnosticada, né? Em que nível? Ela foi diagnosticada no nível 2 de suporte. 4 anos atrás. Tá. E conversando com os profissionais, eles me explicaram, porque a minha família começou a questionar, será que é autista mesmo? Porque, poxa, aparentemente estava tudo normal, ela estava se desenvolvendo bem, ela conversava, ela brincava, ela sorria, hoje ela não sorri, hoje ela conversa se ela quiser, se ela não quiser, ela não vai falar um A, ela não olha no olho das pessoas. É raro ela pegar uma amizade com alguém, ela não tem o costume de criar vínculo com as pessoas. E aonde que entra a depressão? Essa depressão, acredito eu, que foi de toda essa situação, né? Eu acho que desde ali da infância, acredito eu que a cabeça dela pensava de uma forma diferente, porém ela não sabia expressar isso, né? E eu acho que isso foi acarretando toda uma situação. Né? Mas a depressão
nesse caso, ela pode ser amenizada? Ela pode ser curada? Eu acredito que sim, né? Tem autistas que têm depressão e a gente vê que chega um determinado período da vida, consegue lidar com as situações, consegue até, inclusive, parar de tomar medicações. E ela toma muita medicação? Ela toma, ela já tomou canabidiol, canabidiol não faz efeito para ela. Já tomou risperidona, que não fez efeito também. Estalopram. Só que no caso dela, o que acontece? Desculpa, eu interrompi você. Então ela tem, vamos continuar, tem mais comorbidades. Então tem o TDAH, depressão, você estava falando. É o transtorno de ansiedade, né? Ansiedade. E ela apresenta traços de borderline. Traços de borderline. Que é o que o último neuropsicológico que ela fez conseguiu mostrar para nós. Ele fez um rastreio, na verdade. É alguma coisa tipo, como se chama? É um transtorno de personalidade. Bipolar? Ela lá em casa, agora ela tá, é como se fosse. Mas eu acho que, como que eu poderia dizer para você? Ela tá numa boa, de repente. Tá ali conversando com você. Do nada, ela se irrita, ela se estressa, e se você falar com ela, ela grita, ela pode entrar em crise, né? E esse transtorno, na verdade, ele só apresenta os traços nesse momento, porque não pode ser fechado. Só se fecha o diagnóstico com 21 anos, que é quando a personalidade se fecha. Se forma. Se forma, exatamente. Então esse borderline, você está falando, é isso? Isso. Para se definir essa linha. Isso. E daí, como tem essa questão, né, conversando com os profissionais que atendem ela, já explicaram que provavelmente, se ela tiver mesmo esse transtorno também, tá explicado por que as medicações... Não funcionam? A maioria funciona por um tempinho curto de tempo, depois já não fazem mais efeito. Mas e qual a razão? Né? Por não funcionar? Isso eu não sei dizer, isso é uma coisa que... se realmente ela for um borderline, eu vou sentar, vou estudar, vou tentar entender, até mesmo para poder lidar com ela, né? Sim, mas os médicos já explicaram alguma coisa para você ou não? Ainda não entramos muito em detalhes, né, sobre esse assunto. Agora, ela está com 14 anos, nível 2 de suporte significa exatamente o quê? Eu gostaria que você falasse, aproveitasse e explicasse o que é o nível 2, e explicasse o nível 1, o 2 e o 3, porque são 3 níveis, e o que cada um encerra na vida da pessoa e da família. Sim. Então, no caso da Ingrid, eu vou falar mais ou menos, retomar um outro assunto que eu acho que seria interessante eu falar também, né, dessa questão de mudança dela, né, que na infância dela ela agia de uma forma e hoje ela age de outra. O autismo dela é o que chamamos de autismo regressivo, onde a pessoa ela regride em algumas coisas. Ou seja, ela tinha uma habilidade assim muito alta de falar quando era criança. Hoje ela já não tem mais essa habilidade. Então ela pode acontecer dela chegar no 3 e daí não se expressar mais? Sim, já foi explicado para mim, né? Que o autista, ele caminha pelos níveis de suporte, né? Todos? Nem todos, mas tem alguns que caminham. O que acontece? Temos os 3 níveis de suporte, né? O nível 1 de suporte seria, entre aspas, né, o que todo mundo fala aí, que é o mais leve, né? Que de leve não tem nada também. Então, eu só vou retomar, falando do nível 1, que naquele vídeo que eu assisti, e a psicóloga, ou médica, não lembro agora a atividade dela, se era psicanalista, ela estava dizendo que o nível 1 praticamente não se consegue distinguir da pessoa, entre aspas, normal, mas então, se não se consegue distinguir, ela, em muitos casos, por que essa sua afirmação de que não é tão leve assim, mas... Eu acredito que o que acontece? O autista, ele tem muito também de mascarar, né, o que ele sente, que eu acho que foi o caso da Ingrid. Como assim? Ela, durante a infância, acho que para ela, algumas situações eram desconfortáveis,
Porém, ela, por não saber do autismo dela, Nem vocês? E nem nós, ela agia de forma natural e acho que isso foi mascarando, né? E pode ser até que ela tenha nascido no nível 1 de suporte e com o passar do tempo, ela sem terapia, sem o apoio que é necessário, evoluiu para o nível 2 de suporte. O nível 2 de suporte é o nível intermediário, né? É quando o autista ele consegue fazer um pouco mais de coisas que o nível 1, né? Quando a gente fala de nível, né, o suporte necessário que o autista precisa no dia a dia dele. Suporte né? do quê? Por exemplo, tomar um banho, né? Vai ter o autista que não vai conseguir tomar um banho sozinho. Ela consegue tomar? Ela consegue. Só que ela não consegue colocar uma camiseta no cabide, por exemplo. Mas consegue se vestir? Se vestir, ela se veste. Uma calcinha, consegue short, amarrar um sapato, consegue pentear o cabelo. Mas se eu falar para ela, Ingrid, troca o lençol da sua cama, ela não consegue também. Ela não sei se ela acredito que não tenha coordenação, não sei que ela se irrita, ela tenta colocar, ela vai tentando, aí daqui a pouco ela se irrita, tá gritando, tá chorando, desesperada. Então, é mais ou menos relacionado a essas questões do nível de suporte, né? E aí temos o nível 3 de suporte, que é o nível mais severo, que é onde o autista, geralmente, não são todos também, geralmente ele tem a ausência da fala, né? Ele é não verbal. E temos os verbais também, né? O autismo, ele pode vir, o nível 3 suporte, pode vir, por exemplo, acompanhado da deficiência intelectual, que é o que agrava mais ainda a situação. Isso significa o quê? Que ele não vai conseguir fazer interação nenhuma, nem... Pode ser que não, pode ser que com as terapias, com muita paciência, muito amor, muito carinho, consiga. Eu conheço uma mãe que ela tem uma menina autista, nível 3 de suporte, a menina era não verbal. Hoje ela consegue falar, graças a Deus. Só que assim, foi praticamente uma vida para a menina começar a falar. Ela começou a falar com 16 para 17 anos. Primeira palavra dela, foi 16 para 17 anos. A família já tinha perdido as esperanças que ela fosse falar um dia. E aí, um belo dia, ela acordou falando. Assim, mais ou menos normal ou normal? Não, conseguiu. Ela falava tudo meio enrolado, né? Mas conseguia se comunicar, estava conseguindo se expressar um pouco melhor. E o que é isso? Terapia. Terapia associada com amor, com carinho, com compreensão e união da família. Hoje, para falar um pouco dessas interações, a sua filha, ela estuda normalmente, está em sala normal, ela não precisa de alguém para auxiliá-la na aula. Como é que é a vidinha dela escolar? Então, hoje ela estuda em colégio regular. O colégio dela é um colégio particular. É um colégio, inclusive, que é muito inclusivo. Isso significa o quê? Que lá ela tem todo o apoio, toda a rede de apoio que é necessário para ela. E por conta disso... Por exemplo, o que é essa rede de apoio necessária a ela? Temos os funcionários lá que ficam, olhando, por exemplo, se ela precisar ir na cantina e eles perceberem que ela está com alguma dificuldade de pedir o lanche, o funcionário vai lá e ajuda, sabe? É um colégio maravilhoso. E em sala de aula? Em sala de aula, ela consegue prestar atenção na matéria, ela consegue escrever normalmente. Inclusive, ela é muito inteligente. Quais matérias ela gosta mais? Qual que ela Ela gosta, sem dúvida nenhuma, do inglês, que é uma coisa que ela sempre está praticando em casa. Às vezes, eu escuto ela no quarto dela, ouvindo áudios em inglês e repetindo os áudios, e ela vai super bem, inclusive, nas matérias onde tem o inglês. E tem assuntos também que acho que do interesse dela, quando é do interesse dela, O que ela gosta? Ela fica ali entretida por horas. Ela gosta muito de jogos, programação. De videogame? Sim, programação de computador, E ela pesquisa muito, ela lê muito. A impressão que a gente tem aqui é que esse pessoal tem muita facilidade para automação, para programação. Nós temos suspeitas, que ela tem
altas habilidades, Sim. né? Então, assim, eu como mãe, eu tento explorar ao máximo Isso é bom. essas habilidades para ela poder se desenvolver, né? Se ela chegar para mim e falar, mãe, amanhã, por exemplo, quando ela sair do colégio, quando ela tiver que ir para uma faculdade, né? Se ela chegar para mim, mãe, eu quero fazer programação. Se eu tiver em condições, eu vou dar super apoio para ela, porque é uma coisa que eu sei que ela gosta e que vai ajudar a desenvolver as habilidades dela. Lá na escola, você falou que ela tem um pouco de, hoje em dia está mais restrita na convivência, mas lá na escola, ela consegue interagir com a molecada? Não, ela fica no canto dela. Ela fica no recreio, nem sei se fala recreio mesmo hoje em dia. Acho que uns falam recreio, outros acho que falam intervalo. Na minha época era recreio, né? Aí ela fica sozinha e aí tem algum funcionário? Ela fica sempre sozinha, ficam sempre de olho, né? Já aconteceu de me ligarem e falar, ó, a Ingrid tá aqui dentro do banheiro, sentada dentro do banheiro, não quer sair, porque não quer interagir. Mas ela não vai pra escola, não vai pra aula? Aí ela vai, na hora do intervalo ela vai. E tem dias que ela não quer nem sair da sala, tem dias que ela fica sentada. E aí tudo bem. Eles deixam, né? E até o presente momento, por conta dos funcionários estarem ali sempre atentos com ela, né? Eu ainda não senti a necessidade de um professor de apoio. Perfeito. Né? Tem autista que realmente necessita, porém ela, até o presente momento, não precisou, e também demonstra que não tem vontade de ter. Ela fala para mim que não é necessário, que ela não vai ser o funcionário ali de apoio para ela que vai fazer ela interagir com as outras pessoas. Ao mesmo tempo, isso é importante, porque dá independência para ela, né? Sim. Então, quando ela quer ir no banheiro, ela levanta a mão. Isso ela consegue pedir para os professores. Ela, digamos assim, ela já está nessa escola há 3 anos, né? Que foi desde que começou, que acabou a pandemia, que ela mudou de colégio, daí ela veio para esse colégio, né? E nesses 3 anos, acho que ela conseguiu pegar confiança nos profissionais que tem ali. O diagnóstico dela foi no final da pandemia? Foi mais ou menos. E aí, nesses 3 anos, já que ela está lá na escola, você sabe dizer se a criançada, se as outras crianças já fizeram bullying, né? Ou, de uma certa forma, ela se sentiu meio assim, ou alguma história algum histórico? Então, ela sempre contou muito para mim as coisas, ela sempre que eu vou buscar ela vai no caminho conversando comigo, falando, aluno de tal fez tal coisa que o professor foi lá e repreendeu, né? Fez para ela? Não para ela, é bagunça, né? Que os alunos fazem, conversa, né? Mas assim, bullying, nunca me relatou nada, né? Porém, como mãe, a gente sempre fica de olho, a gente sempre tá ali junto, tentando, né? Você vai nas reuniões de escola? Vou, não perco uma, né? Que eu acho que é importante a gente acompanhar o desenvolvimento não só na casa, mas na escola também. Agora, falando não vamos nos adiantar, porque o futuro a Deus pertence, né? Mas me diga uma coisa, o que é mais difícil, o que foi mais difícil e ainda é lidar com a situação mais difícil para você? E para ela, de uma certa forma, mas principalmente falando da mãe, porque eu escuto, a gente ouve falar muito mas depois disso a gente vai falar o que a cidade oferece a ela. Mas eu acho que há que se ter um cuidado com a família e principalmente com aquele cuidador que está o tempo todo, seja mãe, seja pai, avô, avó. O que você acha mais difícil nessa nova vida, nessa nova estrutura de família que você tem e de vida que agora é a resto da sua vida, né? De uma certa forma, por mais independente que ela se torne. Sim. Não tem isso? Não é uma condição que você nunca vai conseguir deixa ela que se vire. Então, assim, o que mais difícil, que mudou, né? Vamos ser sinceros, mudou muita coisa na minha vida, né? Primeiro que quando eu descobri o autismo dela, eu tinha um consultório veterinário
Estava ali, né, tentando me alocar no mercado de trabalho, estava início de carreira. Você tem uma especialidade, aliás, né? Me formei em medicina veterinária e depois, logo em seguida, fui fazer pós-graduação em nutrição de animais. Mas você também é muito inteligente, não uma pessoa que fez 2 faculdades, fez administração, depois começou direito, depois aí fez outra faculdade. Eu digo que tem que gostar, né? Tem que gostar de ler, de E não precisa estudar. fazer uma só, né? Na verdade, e você se encontrou nessa faculdade? Me encontrei em medicina veterinária, né? Na verdade, era uma das minhas opções quando eu era criança. Verdade. Eu sempre sonhei em fazer ou medicina veterinária, ou medicina humana, ou direito, né? E aí enfrentei a tudo e a todos, né? Tinha acabado de me separar também do meu ex-marido. Faz quanto tempo você está separada? Já faz muito tempo. Eu me separei dele, a Ingrid tinha acho que uns 3 anos e meio. Ainda não era diagnosticado, nem tinha ainda. Não, a gente nem imaginava que era autista, né? Aí você ia falar do pai. Esse é o momento de você falar ou não? Ou você... Então, dá pra gente falar. Então dá pra gente falar. O pai dela, 1 ano após o diagnóstico dela, descobriu que é autista também. E a nível 2 de suporte também. A vida inteira ele foi autista. Pois é. Sofreu, né? Eu lembro que o motivo maior da nossa separação foi essas brigas que a gente tinha constantes, porque né, ele pensava de uma forma totalmente diferente, eu nunca entendia o que estava se passando, sabe? Eu achava estranho, né? E ele fazia acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, já desde a adolescência praticamente, mas ninguém falava, ninguém cogitava de falar que é autista, gente, né? E aí, numa conversa com a neuropsicóloga, quando ela foi dar o laudo da menina, da Ingrid, ela falou para mim, olha, tem aí uns 90% de chance do seu ex-marido ser autista. Aí ele foi ver também. Aí eu conversei com ele, plantei a sementinha, né? Eu dou pontinho de interrogação na cabeça dele e ele foi procurar também uma neuropsicóloga. Aí fez lá, acho que umas 15 ou 20 sessões, eu não me lembro. Nossa! Foram bastante sessões no caso dele, por ele já ser adulto também, né? Acredito eu que foi isso. E aí veio o diagnóstico, nível 2 de suporte, é um TDAH também. Que loucura! Né? Tem ansiedade e depressão também. Gente do céu! E hoje ele faz terapia, né? Toma medicação. Tá mais, você não sei. Eu notei que ele mudou um pouco mais, ele centrado. tá mais centrado, mais calmo, não tá mais agitado como era antes. Mas é a falta de diagnóstico. Tá conversando mesmo, um pouco melhor, sim, né? Entende melhor o que a gente fala. Então, assim, eu acho que para ele foi maravilhoso ele receber esse diagnóstico, né? Porque deu um norte pro caminho dele, pra vida dele, né? Às vezes as pessoas ficam, mas eu vou descobrir o que vai resolver agora, nessa altura da minha vida. Resolve bastante. Resolve bastante. Porque dá um norte para a pessoa vai buscar ajuda, mesmo que tardia, né? Tardia porque ninguém sabia, porque os médicos... É tal negócio, se você levar em conta que ele, acho que como ele, um monte de gente deve ter passado a vida inteira, está na faixa etária de 40 e poucos anos. Então, a pessoa que 40 e poucos anos passou a vida sofrendo sem saber por quê, e fazendo sofrer. E aí ninguém... Então, você pensa o quê? Foi por isso que sua menina foi diagnosticada há 3 anos, ele também. Então, e aí... Então, a gente está falando de uma situação que não tem 10 anos. Exato, e são vidas que mudam, né? Que nem no meu caso, eu tive que parar de trabalhar para poder me dedicar meu tempo em tempo integral, 100% ali para Ingrid, né? Para, digamos assim, tentar correr atrás do atraso, né? Eu estava dessa minha busca... Por conta do diagnóstico, ter sido um diagnóstico tardio, né? Às vezes eu paro para pensar e fico pensando, falo, poxa, mas se eu tivesse descoberto o diagnóstico dela ali por volta dos 18 meses, por exemplo, ela já teria iniciado as terapias, de repente ela estaria muito mais comunicativa, né? Como se diz? Fugiu a palavra? Socializando com as pessoas. Mas
como que fala? Ai, fugiu a palavra. Tá. Enfim, Está aí se relacionando mais com as pessoas. depois que eu tive Covid, a minha memória às vezes está umas falhadas, mas que eu fico até com vergonha. Mas né? deu para entender. Então, ela estaria com mais autonomia, veio a palavra na cabeça. Também, mais autonomia. Então, seria, entre aspas, imperceptível, possivelmente. A gente poderia, de repente, dizer que ela pudesse ir para o nível 1 de suporte, né? Olha que loucura. Iria sofrer um pouco menos, porque é aquilo que eu falo, né? Às vezes a pessoa fala, nível 1 de suporte é levinho. Não, não é levinho. Não é levinho de jeito nenhum. Sabe? Não é levinho para o autista que está carregando o autismo nas costas, e não é levinho para a família também. Por quê? Né? Por quê? Porque a sociedade pensa que o autista nível 1 de suporte é o autista que tem que ser o autista mais forte, que ele tem que mascarar, que ele tem que levar uma vida normal, sabe? Então, assim, o autista nível 1 de suporte acaba sofrendo bastante. Né? Inclusive, teve aí, uns tempos atrás, uma discussão muito feia com relação à questão do BPC-LOAS. Estavam cortando o nível 1 de suporte do recebimento do BPC-LOAS, simplesmente porque era nível 1 de suporte. Né? Já teve também, eu me lembro, com relação a um parque de diversões aí grande, bem famoso, bem conhecido, onde somente nível 2, nível 3 de suporte tinha direito ao voucher, né, que é o convite gratuito, e fila prioritária. O autista nível 1 de suporte não tinha esse direito. Por quê? Aí um pai resolveu tomar o peito da situação, digamos assim, né? E acabou resolvendo essa situação, porque agora o parque está fazendo tudo desde o nível 1, de acordo com o que tem que ser. Claro. Porque o autista, para mim, independente de nível de suporte, ele sempre vai ser autista. Ele nasce autista, ele morre autista. Por mais independente que seja. Sim, por mais autonomia que seja. Eu estava vendo, né, nessa minha pesquisa que eu andei fazendo essa semana para a gente conversar, que há uma preponderância genética. Sim. Né, que não que pode até ter alguma coisa na hora da gravidez, mas é muito mais difícil, é mais uma propensão genética mesmo. Sim, exato. Não é que porque tem na família que a pessoa que você engravidasse ia ter filho autista, mas há uma propensão genética. Sim. Tanto é que o pai da menina tem. Exatamente. E a filha dela também tem. Já chegaram a... Né? É uma pergunta assim que na hora eu acabei dando risada da situação, mas com aquela raiva por dentro, né? A pessoa chegou para mim e perguntou, né? Porque a pessoa diz ela que estava pesquisando e que tinha encontrado que o autismo ele vinha porque a mãe podia estar usando bebida alcoólica, cigarro, drogas, né? E aí eu me lembro que nessa discussão que eu tive com ele, eu fiz cair por terra o que ele estava falando ali, né? Porque olhei bem nos olhos dele e falei, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca me droguei. Principalmente... E o pai? E o pai da menina? O pai, que também nunca fez isso. Olha. Né? Falei, então logo, não tinha como minha menina nascer uma menina autista, né? Se não tivesse a genética ali. Que coisa, né? Então, é desconhecimento. Ficou provado mesmo. Que é genético em 90% dos casos, digamos assim. E ela se alimenta bem? Ela é uma menina que busca alimentação, ou ela só come? Não, ela tem uma seletividade alimentar muito forte. E não adianta forçar. Não adianta forçar. Quanto mais força, acho que mais ela pega, digamos assim, asco da alimentação. Você deixa Tem que ir com calma. Deixa ali uma porção ali, opções ali para ela. E ela vai... Mas ela come proteína? Ela come carne, se for carne moída, ela come. Ela come um arroz, o feijão ela não come nem por decreto. Ela comia berinjela quando era bebê. Não come mais. Hoje, acho que eu dei tanta berinjela que acho que ela enjoou. Ela gosta de comer fruta, né? Maçã, banana,
né? É uma verdura ali, né? Gosta das besteiras, né? Gosta de Cereais, doce, ela gosta, pipoca. Ela escova o dente normalmente, ela tem tudo isso. Então, ela tem uma dificuldade, aí ela tem uma rigidez cognitiva muito forte também. O que é rigidez cognitiva? Rigidez, por exemplo, ela determinou para ela mesma que a saia que ela tem que usar é uma saia preta, né, que já está inclusive desbotada. Às vezes eu compro a blusa nova, a blusa ela aceita a blusa nova, mas a saia ela não aceita uma saia nova. E aí a gente sai na rua, às vezes até vejo os olhares das pessoas, né? Pensam, nossa, mas essa mãe não compra roupa para filha. Mas é a escolha dela, ela quer, porque quer usar aquela saia. Né? Ela não aceita mudar de rotina, não aceita mudar de roupa. Eu tenho uma amiga cuja filha é autista também, mas eu não lembro agora se é nível 2 ou nível 1. Ela põe uma blusa, 2 blusas, 3 blusas. E sempre sai com essas roupas. E não importa se está calor. Tá um sol de 50 graus, ela não tira. E você vai tentar, filha, vamos tirar? Não, ela não tira. Mas no caso da sua menina, da Ingrid, em algum momento aquilo vai... E aí? Então, é uma coisa que eu fico me perguntando o tempo todo como que vai ser, né? Porque a saia já tá ficando bem curta para ela, né? Logo ela não vai conseguir sair com a saia. Ela tem o sapato também lá. Que não vou, daqui a pouco vai servir também. Que ela, se ela for no pesqueiro, ela tem que pôr sapato. Ela não tira o sapato. Ou é o sapato ou é um tênis All-Star que ela tem lá. Mas daqui a pouco não vai servir mais. E já não serve, na verdade, já não serve. A gente já tentou, já compramos outros sapatos para ela, mas é aquele sapato ali que ela usa. Mas como ela vai usar um sapato? Eu acho que ela aperta o dedo ali, eu não sei o que ela faz ali. Ela não reclama? E não reclama. Não reclama. E ela anda sabe? normal? E se a gente tentar tirar o sapato dela, já tentei, inclusive, guardar, deixar ele ali numa gaveta para ver se ela esquecia do sapato. Por que você não pega um tênis e de repente deixa velho, tipo, um cara de velho para ela? Você vai... Não adianta. Ela, quando ela coloca na cabeça, é aquilo. Aí ela tem uma polaina, que é o que ela usa junto com... Ela gosta muito de roupinha social, né? Usa os vestidinhos, coloca a polaininha dela, coloca uma meia, coloca o sapatinho dela, que ela fala que é o sapatinho Mary Jane. Até o estilo do sapato ela conhece, ela pesquisa os estilos, né? Roupa, então, assim, é aquela saia, que já está desbotada. Vamos ver o lado camiseta, ela aceita se for comprar por site, tipo Shopee. Aqui em Itapetininga, ela não acha as coisas do gosto dela. Presencialmente, não? Presencialmente, ela não aceita. Pô, mas tem um lado bom, né? Você não gasta dinheiro, nem com roupa, nem com sapato. Mas tem que continuar tentando fazer. Porém, tem que tentar, né? Porque já tá chegando numa fase que realmente ela vai ter que, aos pouquinhos, ir cedendo. Essa fase de adolescência, ela não é um pouco mais vaidosa? Não... Tá um pouco mais vaidosa, gosta talvez ela queira uma hidratação no cabelo, né? Mas também varia muito o dia dela. Se ela tiver de boa, ela gosta de fazer o spa, que ela fala. Spa. Né? Ela faz o spa dela em casa, pega lá a argila que eu tenho, passa no rosto, às vezes pega as minhas maquiagens. Aí esses dias mesmo é magrinha. Esses dias mesmo fui procurar um rímel meu. Cadê? Tava com ela. Deixa eu perguntar sobre a questão de terapias. Como é que a nossa cidade está se virando com essa questão? Você diz que sua menina está fazendo terapia, e eu sei que é no centro, né? No Centro Municipal de Té. Como é que foi uma luta difícil? Como é que foi isso? É uma conquista não só para o autista, porque ela diz que as mães ou responsáveis também têm uma roda de conversa. Como é que surgiu tudo isso? Então, vai fazer um ano, né? Vai fazer um ano do Centro Teia. Foi uma luta. Digamos que eu sou uma das mães mais jovens dessa luta. Esse Centro Teia já era para ter vindo, acho que uns 8, 15 anos, alguma coisa assim.
né? 15 anos atrás? Mas olha que confuso. Já vinham lutando para trazer um espaço como esse Mas para a veja cidade. como é maluco isso, né? 15 anos atrás já havia uma luta, mas não conseguiram diagnosticar nem a sua filha, Pois é. e nem, obviamente, o pai da minha Mas filha. já tínhamos, né? Já tínhamos bastante autistas aqui na cidade. Mas não eram autistas, vamos dizer assim, entre aspas, e né? aí, né, tentar resumir mais ou menos, Sim. que é uma história bem comprida. A partir do momento que eu recebi o diagnóstico da minha filha, eu fiquei me perguntando, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Acho que gira 180 graus a bússola da vida. Falei, né? para onde que eu vou, né? Uhum. O que eu vou fazer? Na época, a gente tinha a Unimed, tentamos pela Unimed sem sucesso. Uhum. Ela não criava vínculo com os profissionais. Ela chegou ali no Reabilita, não queria ficar de jeito nenhum. O que é o Reabilita? Reabilita é o centro de reabilitação da Unimed. Ah, né? tá. E aí, por conta disso, desistimos da Unimed, paramos. E aí, fui parar lá no CAPS. Tá. O médico Qual do CAPS? posto de saúde nos encaminhou para o CAPS IJ, né, que é o CAPS infantil. Aonde que fica? Fica ali de frente com a UBS do Jardim Mesquita, Unidade de Saúde Jardim Mesquita. Tá, Sandra. Então aí fomos para lá, né? Caímos lá dentro, onde fomos bem acolhidas, né? A gente via ali a busca incessante para darem o melhor para essas crianças. Porém, o CAPS, ele para terapia, ele não é adequado. Né? Porque não tem estrutura, não tem equipamentos, né? Então, assim, eles tentavam o máximo, né? Mas o serviço ainda não era 100%. Uhum. E aí, comecei a pesquisar, procurar, daí fiquei sabendo dos centros de referência que, né, já existiam na época. Falei para algumas mães, vamos criar um grupo para a gente reivindicar esse espaço aqui na nossa cidade. E foi aí que surgiu, né, a ideia. Nós nos juntamos, todas mães atípicas. Todas. Fomos até a prefeitura conversar com o prefeito. Né? Com o prefeito? O prefeito Jefferson. A Simone já não estava mais nessa época que eu peguei. Mas já não. Mas já havia uma conversa já de outras mães com ela. Né? Chegaram, inclusive, até pintar ali o Rotary na Nova Itapetininga. Porém, infelizmente, não deu certo. Acho que a questão também do local não foi um local muito adequado, porque ficava perto da pista. A gente sabe que tem muito autista que sai correndo do nada, né? Então, era um local perigoso, digamos assim. Uhum. E aí veio, né, o período que o Jefferson assumiu, né? E ele sempre foi, assim, uma pessoa maravilhosa, super acessível. Uhum. E aí, um belo dia, chegamos lá no gabinete dele. Quantas mulheres? Fomos, acho que umas 5 mães. Aí pedimos uma reunião com ele. 5 representando quantas famílias? Quantas famílias atípicas nós no grupo que eu fazia parte no WhatsApp, tinha cerca de 200, 300 famílias. Atípicas. Nossa. Muita família. Isso é um deles. Tem outros. Tem outros, né? E aí, ele nos recebeu com muito carinho, né? Conversou conosco, explicou como que estava o andamento, porque nunca pararam de correr atrás. Estavam ali tentando. Escolher o local, né? Que demorou. O local também. E a gente sabe que tem toda uma parte burocrática, né? Não é tão fácil. Assim. Não é simplesmente falar, eu vou criar o Centro TEA e amanhã já está lá funcionando. Não é bem assim. Então, foi um tempo, a gente teve que ter muita paciência para aguardar esse tempo. Masculino, né? E aí, deu certo, graças a Deus, teve a inauguração, né? E desde então tá todo vapor. O que tem lá dentro? Então, lá dentro nós temos terapia ocupacional, temos musicoterapia, temos a ecoterapia que é feita na APAE, né? Já que é a APAE que administra lá, né? E isso para nós foi, assim, uma grande vitória, porque a APAE é um local maravilhoso. Fui visitar a APAE várias vezes. O quanto que a ecoterapia ajuda?
É muito. Por que ela Sabe? é tão importante, não só para a pessoa com autismo, mas para as outras deficiências também, né? Eu sou muito suspeita a falar, né? Porque sou médica veterinária e sempre mexi com cavalos, né? Sempre foi minha paixão, digamos assim. Né? A conexão que a gente gera com o cavalo é maravilhosa, sabe? O olhar, né? O olhar do cavalo, ele transmite para você uma sensibilidade maravilhosa, uma calma, sabe? Segurança, né? E aí você vai se aproximando, você vai fazendo aquele carinho, vai chegando perto, o autista e aí vai criando aquele vínculo. Gosta, né? naturalmente, A minha filha, quando ela fazia ecoterapia lá, ela amava, né? Por que não faz mais? Vamos chegar nessa parte, é uma situação meio complexa. Então tem da eco. Ela fazia eco, né? Só que a eco que ela fazia ainda não era com o pessoal ali do centro dela, era a época que ela ainda tinha Unimed. O que mais tem? Aí tem a ecoterapia, né? A musicoterapia, acho que eu já falei, né? Escola. Psicólogos, tem o teste neuropsicológico. O médico também tem lá. Tem médicos. Faz lá, vocês fazem lá esse... É tudo lá. Tudo lá. Tudo lá. Tem terapia ocupacional, né? Enfim, é um local bem completo, né? Tem todo um suporte, tem todo o apoio necessário, os profissionais são profissionais capacitados, porque é aquela história, não adianta eu pegar um diploma de psicólogo e eu não me capacitar para lidar com autismo, porque não vai dar certo. A mesma coisa é com nutricionista, né? Temos nutricionistas aí maravilhosas na cidade, porém, tem nutricionista que não tem habilidade para lidar com o TEA. Então fica difícil fazer um atendimento, né? Por isso que é importante a capacitação dos profissionais, a escolha correta. Sai da escola e vai para lá, ou ela vai uma vez por semana? Ela está indo uma vez por semana, né? Vamos falar sobre as terapias agora, né? Ela fica, acho que, uns 40, 50 minutos. Ela, por hora, ela só está aceitando fazer terapia com o psicólogo e passar com os médicos, né? Por quê? Porque acredito eu que as terapias passadas, por ela não conseguir criar vínculo com os profissionais, criaram uma espécie de bloqueio. Então demanda tempo. Demanda tempo. Nós estamos numa luta, e é uma luta árdua. Uma hora ela vai ter que trocar de saia. Sim, exatamente. Então é o tempo que vai, à medida que ela for ficando mais independente nas terapias, e for entendendo as coisas, é capaz que ela vai aceitando a fazer novamente, porque na ecoterapia ela teve uma evolução, assim, maravilhosa. Em que sentido? Né? Principalmente postura, porque ela sempre, né, arcada, cabeça baixa, e no cavalo você acaba, né, obrigatoriamente pegando aquela, né, fica ereta, fica com postura, né, porém, aí mudou o terapeuta, na época ela não quis mais saber de fazer terapia, porque mudou o terapeuta. Ela faz esporte na escola? Ela gosta da educação física, né. Então ela vai uma vez por semana, vai uma vez por semana, faz atividade, mas aí em casa ela faz a atividade física dela, ela fecha a portinha lá do quarto dela, só escuta ela fazendo os pulos dela, ela põe o tapetinho dela no chão e fala, mãe, eu vou fazer ginástica. Ela tá tentando, eu vejo que ela tá tendo, assim, uma evolução boa com o pessoal lá do Centro TEA, mas é uma evolução lenta e acredito eu que é natural, porque o autismo dela foi descoberto de forma tardia. Então, eu não quero que ela evolua assim de uma hora para outra, porque infelizmente não vai acontecer. E ela vai ter essa possibilidade de ficar no TEA? Quanto tempo? Quantos anos? Não sei dizer para você. Acredito que enquanto ela estiver precisando de terapia, ela vai fazer. Eu quero assim, quer dizer o seguinte, tem limite para ela sair? É isso que eu quero saber. Idade, você diz? Até quando que ela vai? Eu não sei como é que tá, me parece que tinha uma lei, eu não sei se ela chegou a ser aprovada, é bom até você ter falado para a gente começar a pesquisar, dizendo que o autista, ele vai ter o direito a fazer terapia para sempre, da vida, né? Porque o autista, a gente sabe que ele vira adulto. E ele não vai deixar de ser autista quando ele vai virar o adulto, né? Ele vai continuar autista.
Então, se ele tiver a necessidade de continuar o acompanhamento terapêutico, ele vai ter que receber esse acompanhamento, né? Agora, tem autistas, que nem no caso do pai da Ingrid. O pai da Ingrid, ele faz a terapia ocupacional, porém já está quase recebendo alta, porque ele já evoluiu bastante. Agora, o acompanhamento com psicólogo e psiquiatra, no caso dele também, acredito que vai o resto da vida, porque ele, praticamente desde a adolescência, ele já passa com esses profissionais. Sem saber. E passava sem saber que é autista. Agora que sabe que é autista, então acho que Vai ser mais ele vai ser mais direcionado, né? Então, acredito que a Ingrid também, quando chegar no momento dela, ela vai evoluir como o pai, porque o pai hoje é nível de suporte 2, porém ele trabalha, ele é totalmente independente, ele não precisa de apoio das pessoas para ele fazer as coisas do dia a dia dele. Ele consegue pensar, avaliar, analisar, sim, fazer as conexões. Sim, conversa normalmente com as pessoas. Então, acho que a Ingrid ela vai evoluir a esse nível também. Se Deus quiser. Mas tem que ter muita calma, muita paciência, muito amor, né? Que realmente tem momentos que são difíceis, né? Não é um mar de rosa a vida da mãe de um autista, assim, né? Porque às vezes é muito comum a gente escutar: mas você não trabalha, você não faz nada o dia todo. Faço muito, o dia todo. Sua menina. Né? Eu tenho que lidar com as crises, né? Tenho que levar e buscar terapia, levar e buscar em escola, levar e buscar em médico, né? Tem que me virar para conseguir comprar as medicações, né? Porque sem trabalhar não entra dinheiro. Quem dá esse suporte Quem está me dando esse suporte financeiro nesse momento é meu pai, só que ele já é uma pessoa aposentada, ele também precisa viver a vida dele. A mãe, né? Sua mãe também. Então, assim, eu tô só dando um tempo para estabilizar um pouco mais a Ingrid e voltar para minha vida, voltar a ganhar meu dinheiro, né? Porque eu, praticamente a vida inteira, eu sempre trabalhei por conta. Como é que seu pai e sua mãe lidam com isso? Eles têm essa... eles entendem que é uma necessidade, que de repente eles dão esse apoio, porque não só por obrigação, mas por... Sim, eles sempre me apoiaram, sabe? Eu costumo dizer que os meus pais, eles sempre estiveram do meu lado nos bons e nos maus momentos, nunca me abandonaram, sempre me ajudaram, sempre estiveram ali presentes, né? E como toda família, nós temos os nossos defeitos ali, os nossos perrengues, né? E a gente discute bastante por questões também de como lidar com a situação da Ingrid, né? A minha mãe, ela custa aceitar, até hoje ela custa aceitar que a Ingrid é autista. Para ela é uma situação muito difícil, ela também passa por uma situação com depressão, né? Eu também acabei ganhando uma fibromialgia e fiquei depressiva, com ansiedade, né? Mas você está se cuidando. Tô tentando me cuidar, na verdade, né? Porque como mãe, você também tem a roda de conversa quando... Exatamente, é isso que eu ia falar para você. Tô tentando me cuidar, né? À medida que eu vou conseguindo. O pessoal lá do Centro TEA é tão maravilhoso que eles tiveram a ideia de criar um grupo de mães para acolhimento, né? Então, assim, eu posso dizer seguramente que eu tenho rede de apoio dentro da minha casa e tenho rede de apoio na rua. Você pode chegar lá no TEA, por exemplo. Eu falo TEA, mas é o Centro Municipal de Referência TEA, né? Isso. Quando você vai lá no TEA, você pode chegar lá, por exemplo, num dia qualquer e chorar? Já aconteceu. Por exemplo, assim, vamos supor, a sua filha vai na segunda, mas na segunda-feira você vai, conversa normal. Mas, sei lá, na quarta ou quinta-feira você tá angustiada, se sentindo... Enfim. Já aconteceu de eu passar lá... De chorar. Chorar, né, desabafar. São sempre super atenciosos, né? A Tati, que é a coordenadora, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super iluminada. Isso é tão importante, né? Sempre está ali disposta a ajudar, né?
Já aconteceu de eu ter que chamar o SAMU na minha casa, porque o Scott teve uma crise muito forte. Scott é o apelido da menina. Scott, vamos chegar nessa parte. Aconteceu dela, né, ter uma crise muito forte, precisei chamar o SAMU, acabei descompensando, né? Minha pressão nesse dia chegou a 19 por 12. Meu Deus, que perigo. Tive uma crise, assim, também, de enxaqueca muito forte. Então, assim, depois que eu saí do hospital, que estava tudo tranquilo, corri lá. Corri lá para pedir ajuda, né? Pedir a rede de apoio. Fui super bem recebida, com muito amor, com muito carinho. Conversamos bastante lá, sabe? E fora isso, temos lá grupo de mães. Tem encontros aí, acho que a cada 15 dias. Sempre uma atividade diferente, sempre estão tentando inovar. E agora está tendo também as rodas de conversa com os psicólogos. Eu estou desde o primeiro dia de roda de conversa. Semana que vem vai ser o penúltimo dia, infelizmente. Por quê? Porque eles são alunos, né, que estão se formando esse ano, são alunos voluntários. São 10 sessões. Né? E aí são 10 sessões. E aí acredito eu que deve vir mais alguma coisa, né? Porque eles não vão, eles não param, eles estão sempre inovando. Né? Mas assim, além de eu ter essa rede de apoio, eu acabei ganhando 3 amigos. Isso que eu ia perguntar sobre os amigos. Psicólogos ali, a gente pegou uma amizade tranquila, assim, sabe? A gente senta, a gente conversa, a gente chora, a gente ri. Eu ia perguntar sobre os amigos, as amigas. Mudou a sua vida social nesse sentido? Eu sei que mudou muita coisa, mas, por exemplo, o autismo afasta as pessoas. Como é que você viu isso? Se é que aconteceu? Mudou mais no sentido de família. Amigos nem tanto. Olha que loucura. Os amigos acho que acabaram compreendendo melhor a situação do que a minha família. Tinha familiares ali que a gente era grudado, todo final de semana, juntos. E hoje não tá tão assim, sabe? A gente percebe que as pessoas vão se afastando, né? Tem uma amiga minha que é mãe atípica também, ela costuma dizer que o autismo afasta as pessoas. E, de fato, comigo tem acontecido isso. Família se afastando. Tipo, não me envolva. Não mais ou menos comigo. Isso. Mais ou menos isso. Ou, assim, eu não aceito. Para mim é triste. Às vezes acontece, né? Porém, eu acho que se todo mundo se unir, todo mundo trabalhar junto, é mais fácil de vencer do que abandonar. E você também não se sente tão sozinha, né? Então, e aí teve essa mudança e, para mim, fui com o tempo aprendendo a lidar com a situação, digamos assim. Porque a gente tem que aprender, infelizmente não tem muito o que fazer, porque não é um conto de fadas, não tem como você pegar e falar, no final o príncipe vai beijar a princesa e tá tudo bem, tá tudo certo. Não vai acontecer isso. Então você tem que aprender a se adaptar com as situações que vão sendo impostas para você no dia a dia, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que luto muito pelo direito dos autistas, pelos direitos dos autistas, né? Esses dias mesmo eu fui levar minha filha no médico, né? Não vou falar nomes, porém cheguei lá explicando, né? Porque eu tinha tentado já mudar a data, porque eu tinha me esquecido, na verdade, que tinha terapia nesse dia, e aceitei o horário, e também porque estava difícil para conseguir o horário, né? Conseguir uma data, que era um médico muito concorrido. E aí cheguei falando para uma das secretárias, né, a situação, ela super boazinha, super compreensiva, mas veio uma outra que mal olhava na minha cara. Você vai ter que esperar como qualquer outra pessoa. Você está pensando que você é o quê aqui? Falou isso? Falou, sem mentira nenhuma. Aí eu só olhei para a cara dela e falei assim, minha filha é autista. Não importa. Falei, importa sim. Sabe por quê? Porque nós temos uma lei que permite o atendimento prioritário no caso do autismo. E aí ela já olhou pra minha cara, com aquela cara, tipo, acho que ela pensou, essa daí é uma mãe barraqueira, né? Porque, infelizmente, esse é o nome
Esse é o nome que as mães atípicas levam, né? A sociedade costuma intitular nós como mães barraqueiras, mas não é barraco. Lutar por um direito não é fazer barraco, de jeito nenhum. Inclusive, eu todo momento ali no salto, não desci do salto, só olhei para a cara dela, falei, existe essa lei e eu vou cobrar essa lei aqui. É um direito que a minha filha tem e é um direito que eu não vou abrir mão. E aí, as outras pessoas? As outras pessoas olhando a situação, né? A secretária entrou no consultório do médico, explicou para o médico a situação, o médico imediatamente atendeu, sabe? Então, assim, tem situações que eu acho que a falta de conhecimento das pessoas acaba atrapalhando. Talvez essa moça aí, né, ela não tinha conhecimento. Mas agora assim, ela já ficou com esse conhecimento. Não precisava tratá-la mal. Não precisava responder mal, né? Bastava ir no médico, como ela foi fazer. Exato, né? Aí no final eu ainda dei aquela debochada, né? Olhei pra cara dela e falei assim, tá vendo? Tudo se resolve, meu amor. Esse meu amor. Então, assim, e a gente percebe muito essa falta de compreensão, né? Às vezes você vai pagar uma conta, né? Se você tiver com seu filho, não tiver como deixar ele, às vezes você tem que estar com seu filho ali, não tem com quem você deixar, você acaba levando junto com você pra rua, né? E às vezes as pessoas criticam. Ah, mas por que tem que passar na frente? Um é idoso, um é gestante. Ah, mas é autista. Né? Uma vez uma senhora veio perguntar para mim, por que tem que ela passar na minha frente? Eu sou idosa. Aí eu peguei, olhei para a cara dela e falei assim, olha senhora, eu entendo o posicionamento da senhora, super respeito a pessoa idosa, tem os meus pais ali que eu estimo muito, que eu brigo também por conta deles, para protegê-los, porém, no caso da minha filha, ela acabou de ter uma crise. Ela está super agitada. Então, para eu não ter problemas aqui, né, eu estava numa loja, para eu não ter problemas aqui na loja, por favor, peço a compreensão da senhora para que a minha filha passe na frente da senhora. Porque ela acabou de ter uma crise. Eu preciso tirar ela rápido aqui da loja. Preciso pagar minha conta e tirar ela. Aí a senhora também foi muito compreensiva depois, entendeu a situação, que eu expliquei com mais detalhes, né, o porquê que a gente precisa, às vezes, né, lançar mão, né, disso, e deu tudo certo. Porém, no dia a dia, eu tento também ensinar a Ingrid que nem tudo é permitido fazer com essa rapidez que foi feito nesse dia da loja, né? Se ela estiver bem, ela vai ter condições de aguardar um pouquinho. Perfeito. Né? Ela vai, de repente, até eu mesma, eu tenho fibromialgia, eu tenho direito também à fila prioritária, tenho direito a estacionamento, porém, eu só faço uso se eu tiver com dor. Se eu não tiver com dor, eu não vou fazer uso. O que você acha que a gente já está quase indo para o nosso terço final? Eu quero perguntar para você o seguinte, o que falta ainda para a nossa cidade no aspecto não só de apoio, mas de recursos para, não só para os autistas, mas para a família? O que você acha que ainda, que luta ainda precisa? Porque acho que sempre vai ter luta, sim, né? Sim, a luta acho qual que seria vai agora, ter, né? Nesse momento? Nesse agora, momento, eu acho que seria TEA. imprescindível a gente conseguir ampliar o TEA, né? O centro TEA. Já? Porque ele já não tem a capacidade para atender todas as famílias. Infelizmente, tem muita família esperando. Tem muita fila? Tem muita fila, infelizmente. Sabe? O autismo, dia após dia, está sendo diagnosticado. Quantos autistas são atendidos hoje? Por lá? Você sabe? Porque Ai. É um rodízio, né? Porque todo Creio dia, eu aí... São 40, 50 minutos? Chutando, acho que um total ali, que tem cadastrado ali, né, que eu mais ou menos às vezes converso ali, acho que uns 170 famílias que estão sendo atendidas ali. Tem muita família ainda que está no CAPS. Né? O CAPS para nós ainda está sendo
uma ajuda, digamos Mas assim. 170, né? você acha que já é o limite? Você acha que já chegou Eu no acho que limite? já chegou no Ou não? limite, porque não tem profissionais, né, para atender toda essa demanda. É uma demanda muito alta. Então, teria que ter uma ampliação para ter mais profissionais, ampliar para essas famílias poderem ser acolhidas e também para os autistas adultos serem acolhidos. Então, é um trabalho ali separado né? ainda, né? Porque É um trabalho, cada autista vai depender de um tipo de terapia, né? Então, vai ter que sempre ter uma adequação. E né? como que você acha, como que a sociedade, ela pode, no geral, a sociedade que não tem esse problema, que não enfrenta o transtorno familiar, como é que as pessoas devem agir? Mais empatia. Acho que as pessoas elas têm que ter mais empatia, têm que tentar procurar se colocar no lugar de uma mãe autista, né? De uma mãe atípica, porque também a mãe autista, que eu falo, é autista mesmo, não é a mãe atípica. A autista, ela se transforma em mãe também, né? Então, assim, eu acho que falta mais empatia por parte das pessoas que não têm esse conhecimento, não tem um familiar que tenha esse transtorno, né? Se colocar realmente no lugar e ver o sofrimento do dia a dia que a gente passa e tentar respeitar a gente. Ok. E respeitar o autista também. Ok. Agora, deixa eu fazer uma pergunta nesse sentido, mas o quanto as pessoas são informadas disso, a sociedade de um modo geral? Como que essa comunicação... porque, veja, eu estou falando que você, 3 anos, 4 anos atrás, que você descobriu. Tem famílias autistas já buscando por isso há mais de 15 anos. Sua filha passou todos esses anos, podia ter sido diagnosticada antes, mas mesmo com essa luta de 15 anos, ninguém fez essa indicação. E para o pai dela também, da menina também. Então, como que você acredita que a comunicação para a sociedade normal deveria ser? Porque a gente tem mês disso, mês daquilo outro. Aí faz no mês, aí parece que esquece. Então, eu não falo só de autismo, não. Você percebeu os meses. O ano inteiro tem cordismo, aquilo outro. E depois parece que quando passa o mês da coisa, já... É o que eu costumo dizer, né? Que nem, por exemplo, nós temos o Abril Azul, que é o mês da conscientização do autismo. Perfeito. Né? Mas esse acho que é um mês que a gente pode enaltecer um pouco mais a conscientização. Porém, a conscientização ela tem que continuar o ano inteiro. O ano inteiro. Ela não pode parar. Né? Não é Você tem que acessar a rede social, vai lá, tá um conteúdo lá falando sobre autismo, né? Temos os grupos aqui na cidade que fazem trabalhos maravilhosos também. Que você falasse do seu grupo. Eu tenho um grupo chamado Família Teia, né? Isso é muito importante, presta atenção. Foi um grupo que eu herdei da minha querida amiga Aline, que hoje está lutando pela causa lá em Sorocaba, ela mudou para lá e me deixou administradora do grupo dela, né? O que eu posso fazer para ajudar, né, na questão do acolhimento das famílias, né? Às vezes a família acabou de descobrir o autismo, vai lá, me manda uma mensagem lá pelo Instagram, pra gente conversar, bater um papo, tentar acalmar, porque às vezes a pessoa tá tão nervosa que ela não consegue pensar, não consegue agir, para onde que ela vai. E você também dá orientação. Direcionar, né? Por exemplo, esses tempos atrás, uma mãe chegou para mim desesperada, o que eu faço, né? Hoje nós temos como portas de entrada para o Centro TEA, o CAPS e o Centro de Reabilitação Municipal. São as 2 portas de entrada. Lá eles fazem uma filtragem, digamos assim, e encaminham os casos mais graves para o Centro TEA. E aqueles que dá para manter ali com eles vão mantendo até surgir uma vaga para poder encaixar também ali, né? Que é o sonho de todas essas famílias ali, né? Inclusive, é um sonho que eu tenho também, de ver todas as famílias recebendo o mesmo atendimento que eu recebo hoje. O seu grupo do Instagram? O meu é o Família Teia, _oficial. Teia, _oficial. Então, se você tiver conhecimento, ou tiver na dúvida, ou conhecer, saber de alguém que esteja na dúvida, entre em contato, porque o contato dela é só pelo Instagram.
No caso Isso. daqui da Andréia, família TEA. Oficial. Eu, quando entrei lá, eu entrei direto no Família TEA, nem precisou colocar oficial, sabia? Ah, apareceu? Apareceu diretão lá. Que bom. Então aí ela passa as informações, né, Andréia? Sim, vou sempre atualizando. Às vezes, por exemplo, surgiu uma atualização em alguma lei, que eu sigo bastante advogados também, vou compartilhando, né? Compartilhando informações. E traga também a sua experiência, né? A sua experiência pode ajudar outra pessoa. Né? Exato. E eu queria saber se você tem mais alguma coisa para a gente poder. Gostaria que você falasse, passasse uma última mensagem, ou se tiver mais alguma coisa que a gente possa ter esquecido, porque é um assunto bastante. É bastante extenso, né? Extenso e não é tão simples. Provavelmente a gente esqueceu de abordar coisas importantes, né? Mas em um programa só é praticamente impossível abordar tudo que precisa, né? Às vezes a gente pode até ter deixado alguma coisa aí